Momento terapia, eu trago uma matéria do caderno Viva Bem do UOL que fala sobre exaustão mental. Saiba reconhecer sinais de que a mente precisa de descanso. A gente está notoriamente num momento em que muita gente está passando por uma exaustão mental. Muito provavelmente é uma exaustão mental que levou o Gil Starley, lá de Contagem, a querer sair aí pelo mundo, querer dar cabo à própria vida, e que está levando muitas pessoas a viverem um quadro de um estado depressivo, de uma tristeza que não tem fim, ou um quadro de ansiedade, enfim. A gente precisa lembrar que é normal, é natural que em alguns momentos da vida a gente tenha essa queda de ânimo, que a gente entre num estado real de exaustão mental. Mas a boa notícia é que tem saída. E a gente precisa saber reconhecer os sinais de que é hora de epá, para tudo. A gente precisa reconhecer os sinais que o nosso corpo e a nossa mente dão. O Boitatá tá me corrigindo aqui, o Gil é de Betim. Eu pensava que ele fosse de Contagem, Boi. Obrigada aqui, o Gil é de Betim. Volta logo, Gil! Bom, vamos à matéria. Dizer que se está mentalmente exausto virou lugar quase comum nas conversas entre familiares e amigos nos últimos meses. Já é notório o impacto da pandemia de Covid-19 na saúde mental dos brasileiros, mas há de se observar a linha tênue que separa um cansaço que pode ser passageiro de uma enfermidade mais profunda, capaz de se transformar em uma síndrome de Burnout, por exemplo. Sabe essa sensação de se sentir vencido, com vontade de sair correndo? A gente ouve bastante no consultório, diz a psicóloga. É quase como se a pessoa estivesse fazendo tudo no piloto automático, como se a pessoa estivesse anestesiada. Não é psicólogo, é psiquiatra, perdão. A exaustão mental tem acontecido com bastante mais frequência do que as pessoas imaginam. Elas acabam não percebendo e seguem tocando a vida como dá. Esse é um pouco do relato do que passa Daniele Pereira, de 33 anos, que vive no bairro da Penha, na capital paulista. Ela acumula 2 trabalhos, o de funcionária pública e o de tradutora, igual alguém que eu conheço, que é funcionária pública, é hipnoterapeuta, é radialista, tá fazendo 2 pós-graduação e outra graduação. Bom, ela é funcionária pública e tradutora e admite não conseguir relaxar a mente de verdade. A minha vantagem é que eu consigo. Eu sou meio workaholic, mas eu consigo relaxar minha mente até pela profissão, pela minha segunda profissão. Se eu não consigo de modo natural, né? Então, desliguei aqui o programa, vou ali comer alguma coisa, me preparo para dormir, a mente já vai relaxando. E se já não vai relaxando, eu tenho técnicas para fazer com que isso aconteça. Mas a maioria das pessoas não tem isso. E muitas vezes não consegue relaxar a mente de verdade. Porque assim como o corpo, a mente também precisa relaxar. Quando eu estou atendendo no consultório, quando eu estou colocando a pessoa em transe hipnótico, eu faço relaxar o corpo e também faço relaxar a mente. Porque às vezes o seu corpo relaxa, mas a mente tá vendo um pensamento, outro pensamento, outro pensamento. Não, parou. Tem que parar tudo.
porque isso é fundamental para a sua saúde. Mas continuando aqui a matéria. Ela admite, essa paulistana, que não consegue relaxar a mente de verdade. Diz ela, começa o dia até que bem, com a cabeça vazia e vontade de viver. Mas em 1 hora já estou ansiosa, lidando com várias demandas do trabalho que me esgotam do nada, por mais simples que sejam. Me sinto super exausta, tanto física quanto mentalmente, mesmo fazendo yoga, pilates e terapia. Então vejam, ela até busca ajuda, mas isso não está colaborando. A yoga não está ajudando, pilates não está ajudando e nem terapia. Consegui tirar férias e viajar pertinho, mas nada de me desligar e dar o descanso que eu lembrava que conseguia ter antes. Gente, um final de semana meu, eu me desligo tanto de tanta coisa que na segunda-feira, quando eu retomo o trabalho, parece que eu fiquei fora 1 semana. De tanto que eu consigo me desligar. Isso é importantíssimo para você não se desgastar mentalmente com o trabalho. É importante que, ao fechar a porta do consultório, ao fechar a porta do escritório, ao fechar a porta do trabalho, ao tirar seu uniforme, você já ocupe sua cabeça com atividades totalmente diferentes. Porque no dia seguinte ou na segunda-feira, quando você retomar seu trabalho, você vai descansar. Às vezes você tá com o corpo cansado, porque pobre, né? Como é que a gente fala? Enquanto carrega, como é que é? Pobre, enquanto descansa, carrega pedra. Então, às vezes, você chega na segunda-feira cansado, principalmente mulher, porque lavou, passou, tudo que não faz durante a semana, faz. Mas a cabeça descansada, justamente por ter se ocupado com essas outras atividades que te cansaram o corpo. Bom, o psiquiatra Guilherme Spadini alerta que existem sinais óbvios de fadiga mental. A falta de memória, então você percebe que você começa a perder a memória, esquecer as coisas, que seu raciocínio começa a ficar mais lento e a irritabilidade são alguns desses sintomas. A gente também percebe que quando a mente cansa, há maior dificuldade de manter a disciplina, de fazer as coisas que vão contra o nosso desejo imediato, como acordar em um horário definido ou se manter numa dieta, por exemplo. Quando a sua mente está cansada, o que ele está dizendo é que é mais difícil você fazer uma dieta, é mais difícil você ter uma disciplina, mais difícil você cumprir horários. E ele também cita sintomas físicos. Se a pessoa vive com dor de cabeça, vive com dor de estômago, vive com problema no aparelho digestivo, dores musculares, ou tem dificuldades para dormir, ou dorme, mas tem o sono entrecortado e acorda cansado, isso também são sinais importantes de que a sua mente está exausta. Ele conta ainda que alguns estudos feitos a partir de episódios de síndrome de Burnout já relacionaram o cinismo, ou o fato de se manter uma atitude mais cínica diante de acontecimentos cotidianos, com a exaustão mental. Tá vendo? Cinismo pode ser um sintoma de exaustão mental. Eu falo muito com meus pacientes, com alguns amigos, com alguns clientes, que a gente não pode desmerecer emoções ruins, qualidades ruins. Muito pelo contrário, a gente tem que prestar atenção nelas, porque elas são sempre sinal de alguma coisa. A mente fatigada, diz a matéria, tem uma tendência a diminuir o valor das coisas de uma forma difusa. Então, ao invés de focar em resolver algum problema ou dificuldade, a gente passa a sentir como se tudo à nossa volta estivesse chato e sem valor. Some-se a isso o fato de as privações de mobilidade e de convívio social causadas pela Covid-19 ajudarem, sim,
a aprofundar o cansaço mental. Isso porque, segundo explica o psiquiatra, todo o processo para enfrentar a atual realidade fora de casa é um passo a mais de carga mental para se lidar todos os dias. É necessário colocar máscara, manter distância, enfim, todos os cuidados extras que, mesmo transformados em rotina, exigem um esforço do cérebro. Isso, somado às tarefas diárias e à estafa causada pela pandemia, contribui para que a gente sinta mais os efeitos desse cansaço mental. Muitas das atividades que não podem ser feitas hoje eram formas de recarregar as energias. O que descansa mais a mente, de modo geral, é estar com pessoas, com amigos, ter contato físico, carinho. A perda disso contribui demais para a estafa, diz o psiquiatra, que é especialista em estafa mental, em bem-estar emocional. E como recuperar a mente? Ele defende atividade física, boas noites de sono, alimentação regrada. Tudo isso, esses 3 elementos vão ajudar o cérebro a se recuperar mais rápido. Procure desenvolver algum exercício físico, procure ter um sono melhor, procure observar seu corpo, o que é que te ajuda a dormir. E durma e tenha práticas que façam com que você durma bem. Se dormir com seu marido, sua mulher te faz acordar toda hora, mude de quarto, valorize o seu sono. E exercícios de pensamento também. Ele fala muito sobre exercitar a mente. Preste atenção no que você está fazendo. Quando você for escovar os dentes, observe o que você está fazendo. Não escove os dentes pensando no café da manhã. Não tome café da manhã pensando no banho. Não tome banho pensando no ônibus que você vai pegar. Leia. Vá para a cozinha. Faça joguinhos. Crie coisas que distraiam a sua mente. É aquilo que eu falei. No final de semana, eu me ocupo de tanta coisa diferente do meu trabalho que eu chego lá com a mente descansada. Então, essa última dica que ele dá é isso. Leia, cozinhe, jogue, conversa, faça qualquer outra coisa que você não faz na sua rotina. Bom, ele termina dizendo que manter a nossa saúde mental e o autocuidado deveriam ser prioridade para todos nós. Verdade. Verdade, a gente sabe disso.